No princípio, quando ainda não havia nada, a escuridão reinava absoluta. Um vazio infinito, um abismo sem fim. E então, num piscar de olhos cósmico, a partir desse nada, algo começou a acontecer. Uma força imensa, um sopro divino, e a partir da escuridão, a luz. Um clarão cegante que rasgou as trevas e deu origem a tudo o que conhecemos. A luz separou as águas das águas. Imaginem um oceano imenso, sem terra à vista. E de repente, surge um continente, uma ilha no meio desse vasto mar. A terra, úmida e fértil, ainda sem forma, sem vida. Mas a força criadora continuava sua obra. O céu foi separado da terra. Aquele vasto oceano que cobria tudo começou a se organizar. As águas se reuniram em um só lugar, e a terra se elevou, formando as montanhas, os vales e as planícies. E acima de tudo, um imenso céu azul, salpicado por estrelas brilhantes. E a luz continuou seu trabalho. A terra, antes inerte, começou a se agitar. Nas profundezas das águas, surgiram as primeiras formas de vida. Peixes coloridos, criaturas estranhas e maravilhosas, povoaram os oceanos. E nos céus, as aves, com suas asas vibrantes, começaram a voar, cantando hinos à vida. Mas a criação ainda não estava completa. A terra, apesar de bela e exuberante, ainda estava vazia. Faltavam os animais, os seres que a habitariam e a tornariam um lugar ainda mais vivo. E então, com um toque mágico, Deus criou todos os animais da terra, os leões, as girafas, os elefantes, os pássaros, os insetos. Uma explosão de vida que preencheu todos os cantos do planeta. E finalmente, a obra-prima da criação. Corpos moldados com amor, almas repletas de esperança. O homem e a mulher, feitos à imagem e semelhança de Deus, foram colocados em um jardim paradisíaco. Um lugar perfeito, onde tudo era abundante e belo. Imaginem um lugar onde a natureza exuberava em sua forma mais pura. Um jardim onde as flores desabrochavam em cores vibrantes, as árvores alcançavam alturas deslumbrantes e a brisa carregava o perfume das mais deliciosas frutas. Esse era o Éden, o lar que Deus preparou para Adão e Eva. Um rio cristalino serpenteava pelo jardim, alimentando a vida que ali florescia. Suas águas, puras e refrescantes, refletiam a luz do sol, criando um espetáculo de cores e movimento. Ao longo de suas margens, animais de todas as espécies viviam em harmonia, desfrutando da abundância que a terra oferecia. No centro do jardim, duas árvores se destacavam, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira, um símbolo da vida eterna, e a segunda, um teste para a fé e a obediência de Adão e Eva. Deus havia dado a eles um único comando, de não comer do fruto da árvore do conhecimento. Adão e Eva viviam em perfeita comunhão com Deus e com a natureza. Desfrutavam de cada momento, explorando o jardim, conversando com os animais e sentindo a presença divina em tudo ao seu redor. Era um tempo de paz e felicidade, onde não existia o sofrimento, a doença ou a morte. Mas a perfeição, por vezes, pode ser tentadora. E assim, uma serpente, astuta e enganadora, se aproximou de Eva, questionando a ordem divina e a sabedoria de Deus. Seus argumentos, repletos de dúvida e desconfiança, semearam a discórdia no coração de Eva, que, por sua vez, convenceu Adão a desobedecer a Deus. Com um simples ato de desobediência, a harmonia do jardim foi quebrada. Adão e Eva, ao comerem do fruto proibido, abriram os olhos para o bem e para o mal, mas também para a vergonha e o medo. A consciência do pecado os separou de Deus e os expulsou do paraíso. E assim, a história da humanidade tomou um novo rumo. A perfeição foi perdida, e o mundo, antes um lugar de paz e harmonia, se tornou um lugar de sofrimento e dor. Mas a esperança ainda não se apagou. Deus, em sua infinita misericórdia, prometeu um Redentor, alguém que viria para restaurar a humanidade e trazer de volta a promessa do paraíso. A expulsão do Éden marcou o início de uma nova era para a humanidade. Adão e Eva, banidos do paraíso, carregavam consigo as marcas da desobediência, da vergonha, o medo e a consciência do pecado. O mundo, antes um lugar de harmonia e beleza, se tornou um palco para o sofrimento e a dor. A terra,
que antes produzia seus frutos com abundância, agora exigia trabalho árduo e suor para prover o sustento. As relações humanas, antes marcadas pela confiança e pelo amor, passaram a ser marcadas pela desconfiança e pelo conflito. A morte, antes desconhecida, agora pairava sobre a humanidade como uma sombra. Adão e Eva, que antes viviam em perfeita saúde, agora envelheceriam e morreriam, levando consigo a dor da separação e a saudade do paraíso perdido. E a serpente, instrumento da tentação, foi amaldiçoada por Deus. Condenada a rastejar pelo chão e a se alimentar de pó, ela se tornou o símbolo do mal e da destruição. A promessa divina de que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente ecoou no jardim, oferecendo um raio de esperança em meio à escuridão. Mas a história não se encerra aqui. A expulsão do Éden foi apenas o início de uma jornada marcada por desafios, sofrimentos e, ao mesmo tempo, pela esperança da redenção. A humanidade, separada de Deus, vagou por um mundo marcado pelo pecado, buscando respostas e um sentido para a vida. Expulsos do paraíso, Adão e Eva vagavam por um mundo que, de repente, se tornará hostil e desconhecido. A dor da perda e a culpa do pecado os acompanhavam em cada passo. Mas, mesmo em meio àquela desolação, uma pequena semente de esperança havia sido plantada. Deus, em sua infinita misericórdia, não abandonou a humanidade. Ao proferir a sentença sobre a serpente, ele revelou um plano de redenção: vi porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3 versículo 15. Nessa profecia, a promessa de um Salvador, um descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente e libertaria a humanidade do pecado, ecoou como um raio de luz em meio às trevas. Essa promessa, transmitida de geração em geração, alimentou a fé e a esperança do povo de Deus. Mesmo em meio às dificuldades e às provações, os homens e as mulheres mantiveram viva a chama da esperança, aguardando a chegada daquele que os libertaria da escravidão do pecado. A história da humanidade se transformou em uma jornada em busca do cumprimento dessa promessa. Geração após geração, homens e mulheres buscaram sinais da vinda do Messias, daquele que restauraria a relação entre Deus e os homens. Profetas e visionários surgiram, anunciando a chegada do reino de Deus e a libertação do povo. Mas a espera era longa e dolorosa. O pecado se espalhou por toda a terra, corrompendo corações e mentes. A humanidade se afastou cada vez mais de Deus, mergulhando em um abismo de violência, injustiça e sofrimento. E assim, a história continua. Acompanhe-nos nesta jornada épica, onde veremos como a promessa de um Salvador moldou a história da humanidade. Quais foram os desafios enfrentados pelo povo de Deus ao longo dos séculos? Como a esperança na vinda do Messias se manteve viva em meio às adversidades? Desvende conosco os mistérios da fé e descubra como a promessa de redenção se tornou o motor que impulsionou a humanidade em direção a um futuro de esperança e salvação. Se você pretende buscar mais conhecimento sobre a Bíblia e entender os seus mistérios, se inscreva no canal, deixe o joinha no vídeo e ative o sininho para que o YouTube te mande os vídeos do canal.